Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre correlatos e suplementos alimentares. De acordo com a legislação brasileira, as farmácias elas podem dispensar, além dos medicamentos, alguns tipos de correlatos e também de suplementos alimentares. Mas aí vem a pergunta, né? O que são correlatos? Correlatos, segundo a Lei 6.360 de 76, os correlatos são substâncias, produtos, aparelhos ou acessórios cujo uso ou aplicação esteja ligada à defesa e proteção da saúde, tanto individual como coletiva. Está ligado também à higiene pessoal ou à higiene de ambientes, a fins de diagnóstico, cosméticos, pode ser também os perfumes, produtos dietéticos, óticos, médicos, odontológicos e produtos veterinários. Os correlatos mais comuns, eles podem ser divididos em algumas categorias. Nós vamos falar agora sobre cada uma delas. A primeira categoria, dos correlatos são aparelhos para monitoramento, tratamento e prevenção de doenças. Aqui entram os aparelhos de aferir pressão, entram os aparelhos de verificar a glicemia, os nebulizadores, os inaladores, massageadores, as balanças também entram aqui. Os artigos de cutelaria, por exemplo, lixas de unha, aqueles alicates, cortadores de unha, palitos de unha, afastadores de cutículas. Tem também os artigos geriátricos, principalmente fraldas descartáveis. Artigos médicos e hospitalares, que é o coletor descartável de fezes, coletor descartável de urina, os protetores para seios, para as mulheres que estão amamentando, suspensório escrotal, ducha ginecológica, os termômetros e bolsa de água. Preservativos e lubrificantes, as camisinhas, preservativos tanto masculinos como femininos, os géis lubrificantes também entram nessa categoria. Produtos dietéticos, adoçantes líquidos, os adoçantes em pó, alguns tipos de geleias, sendo dietéticas, balas e chocolates dietéticos também são classificados como correlatos. Produtos infantis e os produtos para amamentação, mamadeiras, chupetas, os protetores de mamilos, os bicos para se colocar nas mamadeiras, produtos ortopédicos, munhequeiras, as palmilhas, produtos para pós-operatório, recuperação e fisioterapia. Por exemplo, os coletes, tipóias, colares cervicais. Produtos para asepsia, curativos e primeiros socorros. Algodão, gases, ataduras, esparadrapo, as hastes flexíveis, que são os cotonetes. Itens relacionados a esportes também, joelheiras, luvas para musculação, tornozeleiras. Alguns desses produtos aqui que nós vimos, a maior parte deles nós temos em farmácias, podemos encontrar, porém não são todas as farmácias, as drogarias que vendem esses produtos. Por quê? Porque a quantidade, a variedade desses produtos, eles são muito grandes. Então, tem tamanhos diferentes, tipos diferentes. Por isso, é mais comum a gente encontrar esses produtos nas lojas de materiais cirúrgicos. Outros produtos que são muito vendidos e que atualmente, como nós já vimos na última aula, eles são muito comercializados em farmácias e drogarias, são os produtos para higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, absorventes, creme dental, o sabonete, talco, as escovas de dente, shampoo, condicionadores, desodorantes, inclusive os produtos infantis também, maquiagem também,
brincos estéreis. Esses brincos, eles podem ser comercializados, desde que o estabelecimento faça perfuração do lóbulo auricular, tá? Se o estabelecimento, se a farmácia fizer perfuração, né, furar a orelha para colocar o brinquinho, pode ser vendido esses brincos na farmácia. Lentes de grau, tá? As lentes de grau, elas podem ser vendidas também, mas ela tem uma condição. Só se o município, se aquela cidade, ela for muito pequena e não tiver nenhum tipo de ótica na cidade. Aí as farmácias estão autorizadas a fazer a venda dessas lentes de grau. Então, os correlatos, nós vimos que a variedade de correlatos, elas são muito grandes, né? Mas por que existe tanta variedade de correlatos assim? Porque cada correlato, ele serve para ser usado de uma forma diferente, tá? Por exemplo, para diagnosticar algum problema, para diagnosticar alguma situação. Uma gravidez. Eu tenho os testes de gravidez, então eu consigo diagnosticar uma situação, que é a gravidez, tá? Para diagnosticar também a pressão da pessoa, tá? Eu posso diagnosticar se a pessoa tem pressão arterial elevada, através dos aparelhos de glicemia. Tratar ou auxiliar no tratamento de algum problema de saúde. Por exemplo, uma pessoa, né, um idoso, ele está com incontinência urinária, então eu vou fazer a venda das fraldas descartáveis geriátricas. Ou uma pessoa, pode ser um adulto, pode ser uma criança que tenha intolerância à lactose. Então a farmácia vai fazer a venda de leite sem lactose. Auxiliar na reabilitação da pessoa. Então, eu posso ter aqueles colares cervicais, as munhequeiras, tá? Cotoveleiras também. Eu posso fazer a venda de ataduras, de compressa de gases, tá? Para tratamento de uma ferida, por exemplo. E eu posso monitorar os pacientes através de um teste de glicemia. Eu posso fazer a monitoração também através da aferição da pressão arterial, tá? Então, os correlatos, eles têm uma grande variedade, porque eles têm um uso, bem variado. Orientações. Por exemplo, eu vou vender um aparelho, né, de aferir a pressão. Então, quais os tipos de orientações que eu posso estar fazendo para o meu cliente? Primeiro, posicionamento correto, tá? Então, a pessoa, ela tem que se posicionar, ou ela vai ficar sentada, ou ela vai ficar deitada para fazer a aferição. Lembrando, sempre em repouso, tá? A pessoa não pode sair andando no centro, ficou andando meia hora, né, no centro, depois apareceu lá na farmácia querendo aferir a pressão. Senta lá e afere. Não, tem que esperar 10, 15 minutinhos para depois estar aferindo a pressão. Uma outra coisa que é importante também é o posicionamento do aparelho, tá? Como que esse aparelho vai ficar? Esses aparelhos, né, eletrônicos, eu tenho que colocar o numeral virado para a pessoa. Então, você coloca na parte de cima, né, coloca no punho, vira as mãos, né, a palma da mão para cima, tá? E o visor, ele tem que estar voltado para a pessoa que tá sendo aferida a pressão dela. Se colocar do outro lado, vai alterar, tá? Então tem que ser colocado como a gente está vendo na figura aqui ao lado. De preferência, a pessoa não pode estar de estômago cheio, tá? Ter acabado de almoçar, jantar, tomar um lanche, tá? Ela tem que estar com o estômago mais vazio. Não ter ingerido muita cafeína, tá? Café, guaraná também, porque eles são muito estimulantes. Então, a pressão pode dar um pouquinho mais alterada ou estar com a bexiga cheia, tá? Não pode. Orientar o cliente sempre, ler manual de instruções, tá? Em caso de dúvidas, procurar por ajuda na própria drogaria.
No pós-venda, a pessoa ligou na farmácia, ligou na drogaria ou ela foi até a drogaria, falando, né, reclamando, olha, tá com problema esse aparelho. O que você tem que perguntar? Se a pessoa colocou o aparelho na posição certa, tá? Me mostra como que você colocou esse aparelho. Se a pessoa estava sentada, se a pessoa estava de pé, né? Se a pessoa fez um intervalo de 15 minutos, se ela ficou descansando, né, durante 15 minutos, se ela estava em silêncio durante a medição, porque tem pessoas que estão com o aparelho e estão conversando, né? A pessoa não para de falar. Então, isso tudo pode alterar a aferição da pressão. Testes de glicemia. Tem muitas pessoas que têm o teste de glicemia em casa, né? E um dos locais preferidos para se fazer a compra é em uma drogaria. Então, o teste vai ser realizado com uma gota de sangue que vai ser colhida, né, do dedo da pessoa, vai ser colocada em uma tirinha reagente e vai ser introduzida no aparelho. Orientar sempre prazo de validade das fitas. Se a fita tiver com o prazo de validade vencido, vai ocorrer um erro, tá? Ela não vai fazer a medição correta. E falar sempre para a pessoa, né? Antes ela for fazer o teste da glicemia, lavar as mãos, secar as mãos com uma toalha limpa e perfurar sempre a lateral do dedo com o lancetador que vem junto com o aparelhinho. Caso o médico não tenha informado a quantidade de vezes que a pessoa deve aferir, né, a medição, verificar a glicemia. Pessoas, né, pacientes diabéticos ou pacientes que muitas vezes têm a glicemia alterada, eles podem fazer o teste de 2 a 3 vezes na semana, tá? Pode fazer em jejum, pode fazer antes das refeições ou pode fazer após as refeições. O legal sempre é ir controlando as doses, né? Controlando quando você está fazendo e anotando, tá? Pessoas que têm diabetes, de preferência fazer sempre no período da manhã em jejum. A pessoa acabou de acordar, ela já faz o teste. Pessoas que são diabéticos instáveis, ou seja, que não conseguem controlar a glicemia. Uma hora ela está muito alta, outra hora ela está muito baixa. E gestantes, né? Gestantes têm uma grande dificuldade também no controle da glicemia. Por quê? Gestante, o tratamento de escolha é a insulina. E aceitar a dose da insulina não é fácil. Então, os médicos muitas vezes eles pedem, vamos verificar essa essa glicemia para ver, né, como que ela está, para ver se tem que aumentar a dose da insulina ou diminuir essa dose. Então, pacientes que são diabéticos instáveis e as gestantes têm que fazer essa aferição da glicemia mais vezes na semana. Tá? E pode ser 2 horas antes ou 2 horas após as refeições. Antes de deitar, também é interessante, porque se tiver muito baixa a glicemia, é interessante ela estar ingerindo alguma coisa, né? Uma bala, ou um leite com achocolatado, um leite com um pouquinho de açúcar, para que essa glicose não venha a cair de madrugada, tá? E de madrugada também, muitas vezes a pessoa acorda passando mal, ou se ela acorda de madrugada, é interessante ela estar fazendo essa verificação da glicemia também. Que como na madrugada a pessoa fica bastante tempo sem comer nada, então a tendência é cair um pouquinho essa glicemia. Teste de gravidez é um produto também que é bem vendido nas farmácias e nas drogarias. O teste de gravidez, ele permite detectar, né, um hormônio, tá, o GCH, na urina da mulher, a partir já do primeiro dia de atraso da menstruação. Então, a partir do primeiro dia, muitas vezes a gente já consegue detectar. E tem alguns aparelhinhos que eles indicam até o número de semanas, né, que a mulher está grávida já.
A precisão desses testes é muito boa, é cerca de 95 a 99,5%. Fazer o teste preferencialmente com a amostra da primeira urina da manhã, tá? Mas isso, hoje em dia, isso era com os primeiros aparelhinhos, né? Com os primeiros testes de gravidez. Mas hoje em dia os aparelhos eles estão mais avançados, né? Com mais tecnologia, então pode estar fazendo no decorrer do dia que não tem problema. A primeira amostra da urina é interessante porque ela está mais concentrada, como ficou bastante tempo à noite sem fazer a urina, então o hormônio fica mais concentrado. Então eu tenho mais certeza do resultado. E o resultado é muito rápido, né? De 2 a 5 minutos o resultado já vai aparecer. A venda de correlatos nas farmácias e nas drogarias, elas crescem cerca de 20% ao ano. E segundo os especialistas, esses produtos representam de 10 a 15% do total de vendas das farmácias e das drogarias. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre os suplementos alimentares, tá? O que vem a ser, né, os suplementos alimentares? Os suplementos alimentares, eles vão reforçar a alimentação e fornecem mais nutrientes ao corpo. São exemplos de suplementos alimentares as vitaminas, os aminoácidos, as fibras e os minerais também. Quem vai utilizar os suplementos alimentares? As pessoas que não se alimentam direito, por exemplo, idosos, crianças, muitas vezes precisam complementar a alimentação. E as pessoas, né, que fazem academia, que praticam muitas atividades físicas, né, jogadores, nadadores, eles precisam também reforçar a alimentação. Segundo a Anvisa, as farmácias e drogarias, elas podem vender alguns tipos de alimentos, mas esses alimentos eles têm que ter algumas finalidades. Tá? Então, salgadinhos, bolachas, chocolates, refrigerantes, né? Esses produtos sem uma finalidade dietética, que muitas vezes a gente vê nas farmácias e nas drogarias por aí, não é o correto de estar fazendo essas vendas. Alimentos para dietas com restrição de nutrientes. Por exemplo, os adoçantes, os alimentos light, que são utilizados por pessoas que querem emagrecer ou por pacientes diabéticos. Restrição de sódio, de proteínas, de gorduras, tá? Então, são alimentos que eles têm alguma restrição de alimentos. Alimentos ricos em fibra, por exemplo. Alimentos para ingestão controlada de nutrientes. Alguns alimentos para o controle de peso, como o shake, alimentos para os praticantes de atividade física, né, que são aquelas barrinhas com aminoácidos, barrinhas com fibras, alguns produtos isotônicos e alimentos para grupos populacionais específicos, lactentes, crianças da primeira infância, né? A base de cereais. Eu posso ter também alimentos para idosos, leite próprio para os idosos, né, que é o sênior. Eu posso ter complementos, por exemplo, sustagem, Nutrem, que são também considerados alimentos para idosos. E as fórmulas infantis, né, que são os leites, tem mucilon, tem algumas formas que vão enriquecer a alimentação da criança. Aqui nós temos alguns exemplos, né, dos suplementos alimentares que são vendidos tanto em farmácias como drogarias. Também é permitida a venda dos suplementos vitamínicos e minerais, que são já os medicamentos, alimentos com propriedades funcionais ou propriedades de saúde, que é o que a gente fala. Cápsulas de óleo de alho, barras de fibra, alimentos à base de soja, os probióticos, né, os lactobacilos, que são muito bons também, e os novos alimentos, que são considerados o óleo de prímula e espirulina, que são ótimos para emagrecer, controle de colesterol. Os suplementos alimentares, eles podem ser comercializados sob a forma de produto pré-embalado, que se destina a complementar o regime alimentar.
mas eles não devem ser utilizados como substitutos do regime alimentar, eles são complementos. Então, eles são fontes de vitaminas, de fibras e de minerais. Os rótulos, né? Os rótulos desse produto é muito importante para a gente saber. Tem que ter a designação dos nutrientes, ou seja, todos os componentes que estão presentes naquela fórmula devem estar descritos nos rótulos. A quantidade dos nutrientes, a quantidade das vitaminas e de minerais que têm um efeito nutricional na forma numérica, tá? Sempre em números, grama e também de preferência a porcentagem, que é a dose diária recomendada. A advertência de não exceder a ingestão diária é indicada porque toda vitamina, todos sais minerais, né? Aquela ideia de, se não fizer bem, mal não faz. Ele faz, né? A gente não pode ingerir uma baixa quantidade, mas também não pode ingerir uma quantidade muito grande desses produtos. A advertência de que os suplementos alimentares não devem substituir um regime alimentar variado. Então, eu não posso trocar, né, a alimentação, um prato, né, de comida por um copo, por exemplo, de um shake. Isso eu posso fazer uma vez ao dia, mas não todas as refeições, almoço, jantar, no café da manhã, no lanche, tá? Uma refeição tudo bem, eu não posso fazer isso várias vezes. Por quê? Porque vai dar um desequilíbrio dos nutrientes no organismo. Pode instalar uma anemia, por exemplo. E a advertência de que os produtos devem ser guardados fora do alcance das crianças. Vitaminas e minerais. Entre os suplementos alimentares, existe uma categoria que é chamada de vitamina e minerais, que são alimentos que complementam com vitaminas e minerais a dieta diária de uma pessoa saudável, no caso de uma ingestão insuficiente. As vitaminas, né, as vitaminas e os minerais, eles podem ser classificados em vitaminas isoladas, por exemplo, a vitamina C. Então, eu só quero a vitamina C, eu não quero mais nada. Ou ela pode ser também vitaminas associadas, que a vitamina C vai estar dentro de algum suplemento vitamínico. Então, naquele suplemento eu vou ter várias vitaminas juntas. Minerais, a mesma coisa. Minerais isolados ou os associados. Por exemplo, eu só preciso de ferro. Então, tem o mineral associado, tem os comprimidos, as cápsulas de sulfato ferroso. Ou eu posso ter esse produto associado, que é um complexo mineral. E eu posso ter também a associação, tanto de vitaminas como de minerais, que é a maior parte, né, desses medicamentos que a gente encontra na farmácia. Por exemplo, Centrum. As vitaminas, elas vão ser classificadas em dois grupos. Eu tenho a vitamina hidrossolúvel e eu tenho a vitamina hipossolúvel. As hidrossolúveis, elas vão ser solúveis em água, ou seja, elas não vão se acumular no organismo, elas vão ser excretadas na urina, muitas vezes através da transpiração também. E a ingestão deve ser diária. Por quê? Porque o nosso organismo perde muito dessas vitaminas. Tá? Então, são as vitaminas do complexo B, a vitamina B e a vitamina C. As vitaminas lipossolúveis, elas são solúveis em lipídios, ou seja, são solúveis em gorduras. Por isso que elas vão ser acumuladas e absorvidas junto com a gordura no nosso organismo. Então, esse tipo de vitamina, eu não preciso estar ingerindo uma quantidade muito grande sempre, porque ela não vai ser facilmente eliminada do organismo. Então, eu tenho a vitamina A, D, E, F e a vitamina K. Os minerais eles devem ser ingeridos diariamente e em relação à vitamina, a mesma coisa, tá? Tanto a falta como o excesso, eles são prejudiciais à saúde. Por exemplo, potássio, ferro, cálcio, fósforo, zinco, cobre, manganês, cromo, fósforo e o selênio. Probióticos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os micro-organismos vivos, que quando administrados em quantidades adequadas, eles conferem benefícios à saúde humana.
Quais são esses benefícios? O equilíbrio da flora intestinal. Eles auxiliam no controle do colesterol, no controle da diarreia e reduz o risco de câncer, tá? Por exemplo, um lactobacilo. Algumas orientações em relação aos suplementos alimentares. Então, eles devem ser sempre prescritos por médicos e prescritos por nutricionistas. Por quê? Porque eles vão fazer uma solicitação de exames laboratoriais, exames de sangue, e ver como que está essas vitaminas, esses sais minerais dentro do organismo da pessoa. E vai receitar de acordo com o necessário, de acordo com o que aquela pessoa está precisando. Devem ser utilizados com orientação. Sempre ele vai suprir uma necessidade específica, tá? Por exemplo, ferro, né, no caso de uma anemia, ou vitaminas, de acordo com o que a pessoa vai se alimentando de forma adequada ou não. Eles são vendidos sempre nas embalagens adequadas, observar o prazo de validade e tem que ter o rótulo também, tá? O rótulo tem que estar sempre descrito as substâncias, a quantidade de substância e a dose diária. Ingestão inadequada vai levar com certeza a problemas de saúde. Risco, automedicação, tá? Vitaminas, minerais, suplementos vitamínicos de forma geral. Nós temos que tomar muito cuidado, tá? Porque muitas pessoas acabam utilizando sem passar pelo médico, sem passar por uma avaliação de nutricionista, e isso acaba fazendo muito mal para a saúde da pessoa. Por exemplo, albumina. Tem muitas pessoas, né, que praticam atividade física, academia, que utiliza muito a albumina. Qual é a finalidade da albumina? Ela vai aumentar a massa muscular. Só que se eu utilizar uma quantidade muito grande da albumina, a pessoa pode ter sérios problemas hepáticos e problemas renais. Só que isso não vai aparecer agora. Isso pode aparecer daqui 10 anos, daqui 20 anos, tá? E isso pode levar a uma insuficiência renal ou a uma insuficiência hepática. Então, é bom a gente estar sempre, né, orientando as pessoas que aparecem numa farmácia, numa drogaria, em busca desses medicamentos, porque eles precisam. Não é porque é simplesmente uma vitamina ou que é um sais minerais, isso daí não vai fazer mal, não vai prejudicar a saúde. Então, nós precisamos alertar a população, né, do consumo excessivo desses produtos. E hoje em dia a gente sabe que tem muita gente que utiliza esses produtos, tá bom? Pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso com vocês. Muito obrigada pela atenção, né, de todos, e qualquer dúvida estou à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada.